Rapaziada, precisamos falar sobre o Neymar. Eu demorei um pouco aqui para trazer um vídeo para falar sobre ele, porque eu tava esperando acabar essa Copa do Mundo, porque eu queria comentar aqui o que rolou desde a Copa do Mundo até agora e esse é o momento. Chegou o momento de falar sobre o Neymar Júnior. E eu queria dividir basicamente esse vídeo em três partes. Falar do pré-Copa do Neymar, do durante a Copa do Neymar e o pós-Copa do Neymar, que é o antes, o durante e o depois ali quase que desse fim de carreira do Neymar, né? Logo depois de 2022, onde rola a Copa do Mundo, que o Brasil é eliminado nas quartas de finais para a Croácia, de um jogo que o Brasil tinha totais condições de se classificar, tinha totais condições de avançar até a fase final e até ser campeão, quem sabe. Enfim, era uma Copa ali onde tinha grandes jogadores, tanto em atividade quanto em fim de carreira também, né? Ali tinha um início de carreira também, alguns jogadores como Rodrigo, Vinícius Júnior. Então esses jogadores estavam crescendo. Ali tinham jogadores que estavam ainda se mantendo, como o Casemiro, nessa época ainda estava muito bem. Alguns outros jogadores. E o Neymar também brilhando pelo Brasil. O Neymar que fez um pré-Copa de 2022 incrível na eliminatória, chegando a marcas de maior artilheiro da história da seleção, enfim, entre outras coisas. Então o Brasil chegou muito forte para uma Copa que, infelizmente, não foi correspondida à altura, sabe? Foi eliminado, poxa, nas quartas de finais, não foi do jeito que nós queríamos. Logo que terminou a Copa, entre 2022 e 2026, aconteceu muita coisa para a carreira do Neymar. Foi uma troca de dois times, ele saiu do PSG, foi para o Al Hilal, depois do Al Hilal foi para o Santos. Ali no período do Al Hilal, o Neymar acabou sofrendo muitas lesões, principalmente por conta do joelho ou por conta do tornozelo. Então, uma das principais decisões do Neymar de ter ido para lá foi por conta dessas lesões. Já não estava muito legal lá no PSG, tinha sido meio desgastante para ele o período que ele ficou lá e ele resolveu ir para o Al Hilal. Ali no Al Hilal, todo mundo achou uma decisão assim um pouco controversa, porque, poxa, ninguém queria ver o Neymar na Arábia Saudita, a gente queria estar vendo o Neymar jogar em alto nível, então ir para o Al Hilal a gente sabia que não veríamos mais o Neymar dessa mesma forma. Enfim, ali no Al Hilal ele não vai bem também, basicamente foi uma jogada de marketing, apenas pensando no financeiro do Neymar. E onde ali ele fez uma grana excelente também, né? A gente reclama e tudo mais, mas se oferecêssemos a nós essa possibilidade de ir para lá, duvido que a gente não aceitaria, tendo a vida que a gente vive hoje. Quando o Neymar tem a oportunidade de voltar para o Santos, eu enxerguei com bons olhos, eu como santista enxerguei como, cara, a oportunidade perfeita para a gente estar vivendo um novo ciclo, uma nova história, né? Depois de um fatídico rebaixamento, depois de 5 anos bem traumatizantes para toda a torcida santista, eu vi ali um renovo de esperança com a volta dele. Porém, não foi muito como eu gostaria, sabe? Tive ali... O Neymar ali fez muitas coisas pelo Santos, reforma em CT, reforma dentro da Vila Belmiro, enfim, algumas contratações também, que para o Santos era grande, né? Como o Roleiser, também conseguiu trazer o Gabigol, enfim, alguns jogadores assim que vieram para o Santos para jogar do lado do Neymar, né? Não tivemos também muitas contratações, então o Santos ainda teve que ficar mantendo com o time que tinha, aquele time fraquíssimo do Santos. O Santos não disputava muito bem o Campeonato Paulista, não disputava muito bem o Brasileirão, tanto que fugiu do início ao fim, e aí na última rodada se conseguiu de fato concretizar que não seria rebaixado, e o Neymar ficou bastante feliz, comemorou como se fosse um título, porque era uma missão dele que foi cumprida. No Santos não foi como a gente esperava, mas a gente via ali uma preparação do Neymar para a Copa do Mundo. A gente tinha esperança, e aí ele vinha de alguns bons jogos, aí se machucava, ficava um tempinho, aí vinha de alguns bons jogos. Eu só sei que antes da Copa do Mundo o Neymar chegava a fazer mais de 4 jogos de 90 minutos. Então ele estava, fisicamente, ele estava se testando o máximo possível para que ele pudesse competir, no mínimo, competir na Copa do Mundo. E ali chegou naquele período bem dramático de convocação, se o Neymar vai ou não vai, mas se concretizou com a ida do Neymar sim para a Copa do Mundo.
Ele foi convocado pelo Carlo Ancelotti, muitas pessoas falaram que foi jogada de marketing, dinheiro, empresário. Eu acho que o Neymar deveria ter ido sim para a Copa do Mundo, de jeito nenhum, deveria ter ficado em casa, deveria ter assistido pela TV. O Neymar deveria sim ter ido para a Copa do Mundo, por ser um jogador muito importante para a seleção, por ter feito já muitas coisas pela seleção, e eu acho que ele deveria ter ido. Eu só fico triste que não foi como eu assisti para a Argentina, para o Messi, não foi como eu assisti com Portugal, para o Cristiano Ronaldo, com o Brasil foi diferente. O Neymar era totalmente deixado de lado no banco, entrava nos 10 minutos finais, ali contra ele entrou com mais ou menos 65 minutos de jogo, mas o Neymar deveria ter tido mais presença na seleção nessa última Copa. Porque se para a Argentina, para Portugal, eles tinham o jogador de nome deles, o jogador para quem todo mundo olhava e falava, não, mas eles têm esse cara. O Brasil precisava do Neymar para ser esse cara. Esse cara que a gente colocava nas manchetes para estampar a cara da seleção, para ser a personalidade. Porque se os jogadores acreditavam nisso, ficavam falando do Neymar, por que não o time, o técnico, a seleção por completo observar isso, sabe? Enfim, foi uma pena que o Neymar não teve essa cara da seleção brasileira, entrar em alguns minutos. Assim, mas ele estava lesionado, não sei o quê. Não, cara, o cara tinha totais condições sim de jogar, ele estava fazendo jogos de 90 minutos, ele estava tendo boas atuações também, marcando gols, dando assistência. No Brasileirão, um ritmo mais pegado, onde os caras batiam nele pra caramba, ele reclamava pra caramba, tava chato pra caramba também, mas ali a gente vê o Neymar que psicologicamente tava querendo muito, sabe? Mas aí ele misturava a raiva dele com ainda o sentimento que ele tinha de querer jogar. Eu acredito que se o Brasil jogasse para o Neymar, iria muito melhor, sabe? Iria muito melhor, porque às vezes... porque ainda a gente está vivendo a era Neymar, ainda não acabou, falta pouco para acabar, eu vejo dessa forma, falta pouquíssimo, mas ainda tinha resquícios da era Neymar. E por que que a gente não aproveitou isso? Por que que a gente não se apoiou nisso, sabe? Mas ele era um jogador aposentado em atividade, não sei o que, não sei o que lá. Cara, o cara ainda é o Neymar Júnior, mano. Os caras ainda vão olhar pro Brasil e vão ver a cara do Neymar lá e vão falar, porra, vamos respeitar os caras. Você entendeu? E foi uma pena. Foi uma pena não ter tido essa relevância toda na seleção. Enfim, o Brasil foi eliminado logo nas oitavas de final. Depois da Copa, eu fiquei muito curioso para saber o que ia acontecer, como seria a volta do Neymar para o Santos e tudo mais, como ele ia reagir e tal. Assim que acabou a Copa do Mundo para o Brasil, ele ficou lá mais ou menos uma semana ainda nos Estados Unidos, aproveitando com a família dele, tendo o momento dele, né, com a família. O Neymar já não tinha mais que provar nada ali, o sonho dele era ser campeão, ser hexa. Mas ali o Neymar não conseguiu atingir o que ele queria na carreira dele. E na volta para o Santos ele voltou bem, sabe? Voltou treinando, em poucos dias já estava atuando como titular até pelo Santos, em um jogo contra a Chapecoense da vida. Então o Neymar, mesmo depois de tudo que ele tinha feito ali no futebol, antes da Copa, durante a Copa, ele ainda voltou para o Santos para atuar com um Chapecoense da vida, numa Vila Belmiro com capacidade reduzida por conta de uma reforma mal feita e inacabada ainda no setor da sua torcida principal, da sua torcida organizada. Eu vi pelo menos um comprometimento da parte do Neymar. O Santos faz 1-0 com o Neymar marcando o seu gol na volta, depois toma empate, toma virada, onde eu pensei que ia ficar por ali mesmo, porque o Santos estava pipocando para a Chapecoense, o lanterna do campeonato. O Neymar ainda nos minutos finais consegue marcar o gol de empate de pênalti, e ali quando acabou o jogo eu falei, eu nem vou assistir muita coisa, nem vou ver muita coisa, eu nem estava muito interessado, porque eu estava com a minha família também. E ali eu pegava o celular para ver o Instagram, o que estava acontecendo. Neymar briga com Bom Tempo e Ananias, humilha os jogadores, não sei o quê. De primeira vista, cara, eu nem dei muita relevância com aquilo, porque era notícia, sabe? Muita noticinha, fala muita coisa do Neymar, enfim. Eu nem dei muita relevância àquilo. Depois aí o Neymar começou a se pronunciar, começou a falar que não tive nenhuma briga com os caras, isso aí é notícia falsa, e aí você começa a entender que dentro do Santos, internamente, os caras estavam passando notícia para jornalistas. Enfim, ali pessoal da corja,
do presidente e tudo mais, enfim. Eu já estou começando a enxergar uma relação que tá bem desgastante. Do Santos, do Neymar. Eu acho que o Neymar voltou para o Santos, isso já me surpreendeu bastante, porque eu pensei que ele ia de lá da Copa do Mundo e ia abrir mão. Cara, eu não sei se seria o ideal terminar o ano com o Santos Futebol Clube. Com todos esses acontecimentos, com um jornalista chato no pé dele. Até mesmo depois dele parar de jogar no Santos, ainda vai continuar esses jornalistas chatos marcando ele, notícia falsa, Neymar vai ficar aparecendo no Instagram pra ficar falando eu faço o que eu quiser na minha vida, não fiz isso, enfim. Mas eu acho que era muito importante estar trazendo aqui um vídeo para comentar sobre o Neymar. Falar sobre o que está acontecendo na carreira dele, qual a minha opinião também. E é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixe teu like. Espero que todos tenham entendido. De alguma forma eu possa ter explicado meu lado, meu ponto de vista. E vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se gostou, se inscreve no canal também e comenta aí o que você acha sobre esse antes, durante e o pós-Copa do Neymar. Beleza? É nóis, falou.